Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia, através do Evangelista São Lucas, capítulo 24, versículo do 46 ao 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestido da força do alto. Depois os levou para Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Aqui, no último capítulo do Evangelho de São Lucas, Jesus, ele dá suas instruções finais aos seus apóstolos. Assim é que está escrito, diz ele, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Então Jesus diz, era necessário que tudo isso acontecesse. Ou seja, o Senhor diz, acolhi a missão, cumpri a missão. Tudo isso que eu fiz por amor. O Pai também me enviou por amor. Não foi para me condenar. Não foi como pena para me penalizar. João 3,16. De tal forma, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que o mundo seja salvo nele. Deus enviou o Filho, e o Filho quis ser enviado, quis vir dar a vida por mim e por você. Por isso, ele está dizendo, assim é que está escrito, no versículo 46, no último capítulo de São Lucas, no capítulo 24. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressuscitasse ao terceiro dia. Oh glória! E aqui onde repousa todo o mistério da fé cristã. Nós que esperamos ansiosamente a ressurreição de Jesus e ao terceiro dia. A morte não pôde segurá-lo sobre o seu domínio, a pedra foi removida, Jesus ressuscitou, aleluia! Aleluia! Por isso, todos aqueles que morreram e os que irão morrer têm a esperança da ressurreição em Cristo. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. E essa ressurreição se dá gratuita no Filho quando nós o aceitamos, o recebemos e o temos como nosso único Senhor e Salvador na nossa vida. Por isso é preciso travarmos a luta contra nós mesmos, a luta contra o mundo, a luta contra o imundo, o espírito maligno, que é o opositor, que é divisor, é aquele que tem assim trabalhado no mundo, como o próprio Cristo o chamou, príncipe do mundo, para desviar, para entreter, para tirar o povo de Deus do caminho da salvação.
caminho da salvação. Esse que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Querido irmão, querida irmã, é preciso lutar. Lutar primeiramente contra nós mesmos. A nossa carne se opõe. Nós, o humano, se levanta como também aquele que luta contra o espírito. A carne anseia o que é carnal. O espírito anseia o que é espiritual. Primeira luta, contra nós mesmos. Segunda luta, contra o mundo em que vivemos, o mundo paganizado que não quer aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e por isso vivem as coisas não de Deus, mas do príncipe deste mundo. O imundo, este inimigo, o imundo que é o espírito maligno, Satanás, o sedutor e seduzidor, aquele que veio para seduzir, ou seja, porque as almas já foram resgatadas, o preço da nossa salvação já foi pago. O demônio sabe disso, que se eu e você nos voltarmos para Cristo, nós teremos nossa salvação já conquistada por Jesus. Satanás sabe disso, e sabendo, ele vai entreter. Ele vai oferecer as coisas, as glórias desse mundo, os poderes e o poderio desse mundo, para que nem eu nem você vá de encontro à nossa salvação, que é o próprio Cristo Jesus. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Era necessário para minha e para a sua salvação. E isso aconteceu. Jesus deu a vida por mim e por você. E no versículo 47, ele continua: e que em seu nome se pregue a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É no nome de Cristo que se prega a penitência e a remissão dos pecados. É em Jesus Cristo que nós temos o perdão dos pecados. É bem verdade que Jesus, ele deu autoridade à sua igreja. Igreja que ele deixou fundamentada, fazendo de Pedro pedra. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edifico a minha igreja. Mateus 16, 18. As portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. A quem os retiverdes, se lhes são retidos. Cristo deu à sua igreja autoridade no seu nome, nele, perdoar os pecados. E aqui é o que nós entendemos neste versículo 47 de Lucas, capítulo 24. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, ou seja, todas as nações, sem exclusão de ninguém. É preciso que este evangelho seja pregado. É preciso que a palavra de Deus seja levada com toda a unção, com toda a entrega do nosso coração, com toda a força, com toda a disposição. E quem é que dá essa disposição? O Espírito Santo. Quem é que dá essa força? O Espírito Santo. E ele continua no versículo 48. Vós sois as testemunhas de tudo isso. É tão curtinho o versículo 48, mas tão forte, tão profundo. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Quem sois vós? Eu e você e todos nós. Todos nós batizados, chamados, que foi nos dada a graça santificante do Espírito Santo e 7 dons que está dentro de mim e de você, que nos conduz à santidade. Aqui no versículo 48, eu e você estamos inclusos. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu e você, como igreja de Cristo, somos, pelo nosso batismo, que nos obriga a isso, testemunhas de tudo isso. Testemunhas do grande amor de Deus. Testemunhas da entrega de Cristo na cruz. Testemunhas que Jesus na cruz venceu, ressuscitou e conquistou ressurreição para mim e para você. Versículo 49, ele diz: eu mandarei o prometido de meu Pai. Quem é o prometido do Pai dele? O Espírito Santo. Eu mandarei
o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestido da força do alto. Permanecei unidos. Permanecei unidos. A unidade é a certeza da comunhão com o Espírito Santo. Permanecei. Igreja Católica, ao longo dos séculos da sua história, tem enfrentado tantas e tantas perseguições que se insurgiram de fora e de dentro, mas ela tem permanecido unida, permanecido fiel ao que Jesus confiou. Por isso sobrevive até os dias de hoje e continuará, porque Jesus mesmo disse que as portas do inferno não irão prevalecer sobre a sua igreja. A minha igreja, disse o Senhor. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra Cristo disse, eu edifico a minha igreja. Então, meus queridos irmãos, essa igreja que Jesus edifica, ele derrama sobre elas os dons do Espírito Santo. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Versículo 49 do Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Eu mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestido da força do alto. Então é Jesus, pelo Espírito Santo, que nos reveste da força do alto. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, quando Jesus nos manda anunciar, ele promete derramar sobre mim e sobre você o prometido do Pai. Ele enviará a força do alto, o Espírito Santo, sobre mim e sobre você. Se nos abrimos, se nos comprometemos, se nos entregamos, se aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Versículo 50. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Então Jesus chama os seus discípulos ali para Betânia, levanta as suas mãos e os abençoa, abençoando, confirmando a missão que ele confia à sua igreja. Versículo 51. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Então Jesus separou-se dos discípulos e foi arrebatado ao céu. Ele foi subindo ao céu. Por isso que se diz ascensão de Jesus Cristo. A assunção de Maria, que é diferente de ascensão. A assunção de Maria, quando nós rezamos, contemplando os mistérios do Santo Texto, que rezamos, contemplamos a assunção de Maria ao céu, assunção porque Nossa Senhora, ela foi levada pelos anjos ao céu. E a ascensão de Jesus, porque Jesus subiu com o seu próprio poder. Ele foi subindo com o seu próprio poder ao céu. É como está registrado aqui no versículo 51 do capítulo 24 de São Lucas. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. Mesmo Jesus tendo subido ao céu, Deus abençoado, dado suas instruções, eles voltaram, mesmo sem Jesus, mas com júbilo, a alegria no coração. Ou seja, eles estavam felizes porque receberam do próprio Cristo a autoridade, a autorização e a confirmação para pregarem e levarem sua palavra e fazerem muitos discípulos, onde chegou em mim e você, que somos discípulos por conta do acolhimento dos apóstolos, da igreja que é fiel e tem guardado o depósito de fé até os dias de hoje. Versículo 53, finalizando o evangelho de hoje. E permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Perseverança. Permaneça firme na doutrina na qual estáis plantado. Igreja Católica Apostólica Romana, permaneça firme na doutrina que o Senhor vos confiou. Você, irmão e irmã, que é católico, permaneça firme, assim como os apóstolos. Versículo 53. E permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Permaneciam no templo, permanecia na igreja que Cristo deixou. Jesus deixou a igreja, essa igreja da qual nós fazemos parte. Igreja Católica Apostólica Romana.
eu creio, eu acredito e eu tomo posse dessa certeza e dessa fé. E eu e você, como igreja de Cristo, devemos levar Cristo. Eu e você, como igreja de Cristo, devemos testemunhar Cristo. E olha que o tempo para nós é oportuno, é de certa forma tranquilo comparado ao tempo que os apóstolos tiveram que viverem e anunciarem, testemunharem e derramarem seu sangue por esta palavra. O tempo para nós hoje é um tempo muito propício, muito tranquilo de certa forma, porque muitos derramaram seu sangue para que hoje eu e você tivéssemos a graça de podermos, assim, de certa forma, estar anunciando Jesus, congregando na igreja. Ou seja, você vai à Santa Missa, entra na igreja, ali entra, participa tranquilamente, sem nenhuma perseguição de nenhuma autoridade. Graças ao meu bom Deus, da nossa realidade aqui, do nosso país. Mas também, como falei aqui já, em outros vídeos, que, de certa forma, não uma perseguição oficializada declarada. Mas nós sabemos que há nos bastidores, sutilmente, as perseguições veladas. Mas, de certa forma, nós ainda estamos no lucro, porque temos essa tranquilidade de podermos anunciar Jesus, de podermos vir para as nossas casas, dormir tranquilamente, sem que a gente seja assim perseguido literalmente a sermos presos e, consequentemente, mortos, como era a vida dos discípulos. Jesus aqui os abençoou, derramou a graça, eles saíram todos felizes e alegres, aí foram lá para o cenáculo rezar, esperaram o cumprimento da promessa, veio o Espírito Santo derramado sobre eles, receberam a força do alto, se tornaram cada vez mais testemunhas autênticas de Cristo, mas mesmo assim as perseguições continuaram e mais fortes. E aí muitos, para não dizer todos, tiveram que derramar seu sangue. Estevão apedrejado, Pedro crucificado, Paulo decapitado, e aí os apóstolos tiveram que sofrer. João, que não foi martirizado, mas passou a vida toda preso. Depois vem os santos, e aí nós já sabemos a história dos santos. Quase todos os nossos santos da Igreja Católica, na sua grande maioria, foram martirizados, se tornaram mártires sem dar a vida por Cristo, e assim o derramado de sangue foi muito grande e continua ainda nos dias de hoje. Mas é preciso que nós, ao olhar para trás e ver o grande testemunho desses heróis da fé, que isso nos encoraje, certo? Não nos intimide para ficar com medo, mas que nos encoraje a sermos homens e mulheres autênticos, confiantes e cheios da unção e da autoridade que vem do céu, para anunciar Jesus Cristo e com o nosso testemunho de vida, de uma fidelidade bem estreita com o Senhor, nessa unidade perfeita, que da condição de servos nos tornamos amigos, que a nossa vida, ela denuncie aquilo que precisa ser denunciado. Que a nossa evangelização consiga chegar nos corações mais endurecidos, os corações mais empedernidos, para que estes corações se abram e acolham a palavra de Deus, e acolhendo a palavra de Deus se abra a graça santificante do Espírito Santo em suas vidas. Que eu e você possamos entender que no nosso batismo nos foi dada a graça, e uma graça que de Jesus Cristo, a mim e a você, será cobrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão do canal. Peço a você que continue aí se inscrevendo, você ainda que não é inscrito, continue compartilhando. Quem é inscrito, agradeço. Peço a sua colaboração em levar essa palavra, levar essa evangelização através desse canal a outras pessoas que não conhecem, aí clicando e mandando o link para outras pessoas. A questão do like também é importante, para que o YouTube possa entender que você gostou e mandar para outras pessoas também poderem receber esta palavra, que é palavra de Deus, que cura e que salva
e que liberta. Que possamos assim nos tornarmos uma família grandiosa anunciando Jesus. Quero dizer que os mais de 1000 inscritos nesse canal tenho colocado cada um de vocês nas minhas orações, diante da grande misericórdia do Senhor, e estarei sempre rezando por vocês, para que cada um de nós possamos nos unir firmes nesse propósito e na missão que nos foi dada pelo nosso batismo, de anunciar Jesus através das redes sociais, como aqui nós temos esse meio e essa oportunidade de assim o fazermos. Fica com Deus, irmão e irmã, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Paz e bem.